É possível glorificar a Deus nas coisas cotidianas e rotineiras da vida? Será que você está glorificando a Deus no seu dia a dia? Olá, eu me chamo Elisama e este é o primeiro vídeo neste canal. E por aqui irei falar sobre a Bíblia, irei dar conselhos para jovens cristãs, assim como eu. Então vamos para o vídeo. A primeira coisa que nós temos que entender é que devemos mostrar Deus no nosso cotidiano para as pessoas também à nossa volta. E nós devemos ter a motivação correta. Nós não podemos fazer as coisas apenas para nós mesmos ou para agradar outras pessoas. Nós devemos fazer para a glória de Deus. Outra coisa muito importante é fazer as coisas com excelência e com zelo, também com cuidado. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus e fazê-lo como se fosse para Deus, as coisas cotidianas da nossa vida. Fazer com zelo, cuidado e com excelência. E como eu posso glorificar a Deus? Em Eclesiastes 12:3 diz: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, para que nós possamos viver para a glória de Deus, nós devemos temer a Ele e guardar os seus mandamentos. Guardar significa também seguir os seus mandamentos. Não apenas saber quais são os mandamentos, mas guardá-los dentro do nosso coração. E o que significa temer a Deus? Ter temor. É basicamente isso. E para que nós possamos ter temor, nós precisamos conhecer o poder de Deus e reconhecê-lo. E para nós conhecermos, nós temos que buscar a Deus. Em 1 Coríntios 10:31 nos diz: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A carta de 1 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto. E por que ele escreveu-a? Estava havendo muita desunião entre os irmãos, imoralidade sexual e falsos ensinamentos. Então esse foi o propósito que fez Paulo escrever essa carta à cidade de Corinto, aos cristãos, porque eles estavam muito desunidos. Alguns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Deus, e estava uma bagunça. Estava tendo muitos falsos ensinamentos. Eles não estavam glorificando a Deus, eles não estavam alinhados a Deus. Eles estavam glorificando tudo menos Deus. Que nós devemos glorificar a Ele nas coisas mínimas da vida, nas coisas que parecem ordinárias, mas que, sendo feitas para glorificar a Deus, se tornam extraordinárias. Que nos diz: quer vocês comam. Comer é uma coisa muito simples do nosso cotidiano, é uma necessidade também, mas para nós já está no automático. Comer, beber água são coisas muito simples, mas que feitas para glorificar a Deus se tornam especiais. E quando nós reconhecemos que é um privilégio tudo isso que Deus nos dá, nós de fato glorificamos o nome dele em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos glorificá-lo no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Devemos glorificar ele em todos os momentos do nosso dia. Quer estejamos varrendo uma casa, quer estejamos fazendo uma comida, se alimentar também bem é uma forma de glorificar a Deus. Temos um exemplo que pode ser trago para este contexto, que é de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados cativos junto com o povo de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, mas lá, esses 4 jovens, eles não se contaminaram com as iguarias do rei, porque eles sabiam quem eles glorificavam. E eles não iriam fazer aquilo que não agrada a Deus. Então nós devemos glorificá-lo nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Nós devemos lembrar-nos de Jesus, de Deus, nos momentos mais difíceis e nos momentos bons das nossas vidas. Deus nos ensina também que nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Como nós falamos revela quem servimos. Será que se você faz fofoca, você está glorificando a Deus? Quando você fala mal do seu irmão, você está glorificando a Deus? Quando você mente, Deus odeia a língua mentirosa. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Em Provérbios 13:3 nos diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Aqui nós vemos um ponto positivo e um ponto negativo. Guardar a sua boca significa não falar demais. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então nós devemos ter consciência. O ponto negativo é falar demais. Muitas vezes nós falamos aquilo que não devemos, falamos para pessoas que não devemos e acabamos entrando em um ciclo de destruição. Vamos ler em Mateus 12:34, que nos diz assim: raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas?
pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando o nosso coração está cheio do que Deus nos ensina, dos ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos falar coisas boas. Nós vamos saber quando é tempo de calar e quando é tempo de falar. E quando o nosso coração está cheio de coisas mundanas, nós falaremos coisas que não devemos, a quem não devemos e em momentos que não devemos. Será que o modo como falamos reflete a glória de Deus? Ou será que estamos refletindo tudo menos a glória de Deus? Deus nos ensina a não pensar apenas em nós mesmos, mas também no nosso próximo. Em 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Nós devemos ter em mente que nós devemos glorificar a Deus também através de como nós tratamos o nosso irmão em Cristo. Não devemos fazer as coisas com a intenção de apenas beneficiar a nós mesmos, mas fazer as coisas pensando no bem do próximo. Devemos ter cuidado com o que falamos aos nossos irmãos, porque a boca tem o poder de matar, ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Em Tiago 3,6, a língua é comparada a um fogo abrasador que é capaz de destruir muita coisa. Então nós devemos ter cuidado. Devemos ser filhos obedientes. E Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência aos pais. E nos chama a obedecer o nosso Pai Celestial e os nossos pais terrenos. No livro de Lucas, nós vemos que Jesus, quando completou 12 anos, foi junto com seus pais para comemorar a Páscoa. E os pais de Jesus voltaram e pensaram que ele estava entre os que estavam retornando para a cidade deles. Mas, quando eles foram procurar Jesus, ele não estava nos que estavam voltando. Ele estava no templo ensinando. E então, os pais de Jesus voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus ensinando no templo. E em Lucas 2,49 nos diz: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, Jesus, ele estava buscando primeiramente a Deus. Ele estava ensinando a respeito de Deus. Mas ele respeitava também os seus pais. E é muito importante nós também respeitar as autoridades. E Jesus, em nenhum momento, desrespeitou os pais dele. Então, nós devemos respeitar os nossos pais. Vamos para Provérbios 10, 1. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Então, Deus se agrada de filhos obedientes, de filhos que saibam que honrar os pais é muito importante. Leamos também em Provérbios 9:10, que nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, como já diz a sua palavra. Nós precisamos temer a Deus, precisamos obedecê-lo, precisamos obedecer aos nossos pais, obedecer às autoridades. Outro ponto importante é que nós devemos estar alinhados ao plano de Deus. Jesus estava alinhado ao plano de Deus. Ele já estava alinhado ao plano de Deus no momento em que ele desceu à terra, ele morreu na cruz para que nossos pecados fossem apagados. Deus já tinha planejado tudo antes mesmo de criar o homem, antes mesmo da origem. Então, Jesus estava alinhado ao plano e propósito que Deus tinha. E ele obedeceu, ele seguiu esse plano de Deus. E nós devemos obedecer e estar alinhados ao propósito de Deus. Então, que possamos glorificar a Deus nos momentos mais ordinários da vida, porque Ele se agrada do coração humilde, quebrantado, que o adore de alma e corpo e espírito. Então, que possamos estar alinhados ao propósito de Deus. Deus vos abençoe.